Judas é o nosso texto, Judas 1:11. Judas 1:11. Essa palavra, eu creio que Deus ele vai encontrar você na sua peregrinação, seu caminhada cristã, sua caminhada espiritual, e vai te dar aí direções bem claras. Diz assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movido por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Ah, Pai, essa é a Tua verdade, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, vir, ó Pai, falar conosco. Nós estamos, Senhor, nesse momento, Deus, com o nosso coração bem pronto a Te ouvir. Senhor, que haja nesse lugar, ó Pai, um movimento do Senhor. Encontra-nos, faz com que cada um aqui venha discernir o tempo que eles estão vivendo, discernir, ó Deus, esse tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos faça perceber o que o Senhor tem de orientação, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, é interessante que esse texto, ele começa com, gente, me ajuda aí, esse som está muito estridente para mim, me dá uma ajuda aí. Isso, não precisa não, som agradável. Por favor, antes de eu começar aqui. Vamos lá? Isso, está melhorando. Está voltando muito para mim, estou me ouvindo numa confusão. Sim. Bom, espero que seja agradável para vocês. Vamos lá. É interessante que esse texto começa assim com ai deles. Deles quem? Judas está falando de líderes falsos, está falando de homens perversos, homens que não têm Cristo como seu motivo e que estavam fazendo uma verdadeira baderna na igreja, homens que estavam deturpando o caminho do Senhor. Ele chega a falar que esses homens, eles pegaram o caminho da graça e os transformaram em libertinagem. É possível pegar o caminho de Cristo e pervertê-lo. E nós precisamos entender isso, que, baseado nisso, ele vira e fala assim, ai deles, os líderes falsos, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Ele cita outras pessoas, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Ele começa a mostrar uma questão progressiva, que eles começaram como Caim, terminaram também movidos pela ganância, e por último, eles estavam numa rebelião, como foi a história de Corá. Obviamente, nós não temos aqui tempo para falar das três questões, mas eu quero me prender ao caminho de Caim. Esse nós iremos tratar nessa noite. O que foi o caminho de Caim? Vamos falar um pouco sobre isso. É interessante que Caim, ele representa algo muito específico. São pessoas que se voltam contra a justiça. Elas não praticam o certo, por isso se levantam contra o certo. Você ser certo perto de uma pessoa que tomou esse caminho aí, que nós vamos ver bastante, de forma bem abrangente, é o mesmo que você pedir um assassinato. Se você fizer o que é certo perto dessas pessoas, o certo para elas é o errado. E como elas não dão conta de ser certos, de fazer o certo, elas estão matando você que quer fazer o certo. Não sei se você entendeu, mas Caim, para quem já conhece a história dele, que por sinal é curta, mas ele marca de uma vez por todas, você vai observar essa história, ele é alguém que, se você fizer o certo, ele se volta contra você. Na verdade, Caim, ele revela como que está o estado do homem. Em Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. A ideia aqui não é só praticar o erro, é calar a verdade. É falar que você não fale sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso, eu não quero ouvir a voz da repreensão. Hoje nós iremos ver que o confronto, ser confrontado, é o primeiro estado de toda pessoa que se encontra distante de Deus. A Igreja de Jesus, ela evangeliza por meio da bajulação. Vocês já ouviram isso?
Uma pessoa como você, cheia de talento, como é que pode estar fora de Cristo? Poxa, com uma voz como essa lá na minha igreja. Já viu o pessoal evangelizando? Eles evangelizam como se Jesus estivesse precisando das pessoas. Jesus está completo, querido. Deus está completo. Ele não está carente. Nós estamos num caminho, numa trajetória que precisamos extremamente de Deus. E as pessoas não estão ouvindo sobre isso. Elas estão ouvindo, parece, sobre o Deus carente. Essas pessoas, elas não querem, quando elas estão no caminho de Caim, elas não querem simplesmente ouvir a verdade, elas não querem ouvir, elas querem que você cale sua boca. É uma voz que perturba você falar a verdade dentro delas. Interessante que elas são pessoas que fazem o seguinte: elas estabelecem um culto com práticas próprias, com verdades pessoais, e elas pensam assim: se Deus quiser, Ele que me aceite dessa forma. Eu não vou cumprir o que se espera de mim na adoração. Eu vou dar a Deus o que eu acho que tem que dar e Ele que aceite, se Ele quiser aceitar. São pessoas que misturam, elas não estão nem distantes, mas elas também não estão próximas a Deus. E essa tentativa de se chegar a Deus, que está no caminho de Caim, é uma tentativa o seguinte: eu vou até Deus, mas não quero que Deus me mude. Eu quero estar perto dele. Eu quero talvez o que Ele possa promover, mas eu não quero que Ele altere em nada na minha vida. Dito isso, eu quero convidar você para ler a história de Caim, Gênesis 4. Olha esse texto, verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste... Perdão, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Pulei aqui. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim, clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ela não dará a sua força. Olha agora, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande, não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Querido, eu aprendi que não se lê muito no texto bíblico, mas eu de verdade não sei como pregar a Bíblia sem ler ela. É uma das coisas que eu me questiono sempre. Que geração é essa que nós estamos ensinando as pessoas que não devemos ler a Bíblia para pregar sobre ela? Afinal, o texto norteia tudo que nós vamos falar daqui para frente. Por isso essa leitura longa. Espero que sua mente tenha ficado na história. Se não, você será aí bastante iluminado daqui para frente, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre fugitivos. Quero falar sobre isso. É interessante o quanto que essa rebelião ela não passou. O quanto que nós encontramos pessoas fugindo. E você já deixou claro, já deu para ver bem fácil aqui no texto,
que Caim ele não estava fugindo para lugar nenhum, ele estava fugindo de Deus. A ideia é, se Deus está ali, eu vou para cá. Eu tenho que evitar Deus. Ele sai errante, mas é interessante que ele fica bem perto do Éden. Não sei se você observou isso. Para alguém fugitivo, ele vai para uma terra que fica perto do Éden. Só que essa terra ela tem um nome específico. Nod, a palavra, significa peregrinação. Então o que Caim faz? Ele chega e fala o seguinte, eu vou fugir de Deus. Mas na verdade a fuga dele não é uma fuga geográfica. Ele vai sim, de modo geográfico, ele se desloca, mas ele se desloca para uma terra chamada peregrinação. Ele deixa claro que a partir de agora a vida dele seria uma vida de fugitivo. Se Deus estivesse num lugar, ele estaria no outro. A ideia daqui é evitar o que Deus estava tentando fazer com Caim desde o começo, evitar o confronto. Então o que Caim virou? Ele virou um fugitivo da presença. A Bíblia diz lá no finalzinho do verso 16 que nós lemos, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. A ideia aqui é que ele não quer ficar onde Deus está, para evitar o que Deus estava tentando fazer com ele. Então ele vai para um lugar de peregrinação, ou seja, ele se torna alguém que anda sem destino nenhum. Eu quero falar para você que evita o confronto. Não existe nenhuma transformação para a tua vida sem confronto, sem que alguém chegue para você e conte a verdade e você aceite a verdade dos fatos. E pessoas que não entram nesse processo de entender que o confronto ele é algo que precisa acontecer e precisa ser algo acolhido no coração, eles se tornam pessoas fugitivas, peregrinas, andarilhos, pessoas que andam, que vagam sem destino algum. Porque para você ser orientado por Deus, você tem que se submeter ao confronto. Aquilo que Deus está tentando trabalhar no teu coração. Para você permanecer diante do Senhor, você vai ter que voltar no assunto que você quer ignorar. Todos nós temos aqueles assuntos que a gente está tentando jogar de lado e falar assim, não vamos falar sobre isso? É melhor não falar sobre isso. Eu lembro de uma pessoa que veio tentando reatar uma amizade, um contato comigo e falou assim, e se a gente colocasse uma pedra sobre isso? Eu falei, eu não coloco pedra sobre nada. Porque a grande verdade é que aquilo que a gente evita e que a gente não mexe, que a gente não significa, que a gente não conserta, mas cedo ou mais tarde pode vir à tona e de forma mal resolvida. Se eu sento com a minha esposa e resolvo o que eu tenho para resolver com ela, lá na frente eu vou falar, olha, mas nós chegamos à conclusão que isso foi isso. Acabou. Ou seja, o assunto só dá por encerrado quando nós chegamos à resolução dele. E não quando nós o evitamos. O que Caim ele fez? Preste atenção. Ele construiu uma cidade. O verso 17 fala que ele sai dali, sai como errante, mas de repente ele para nesse lugar de peregrinação, nesse lugar para gente que está andarilho. Esse é o significado da palavra Nod. É uma pessoa que está vagando, andando. Assim, onde você está indo? Ah, eu estou andando. É isso, não tem propósito nenhum. Eu só estou andando. Onde eu achar que é bom, eu vou ficar. É isso. E esse andarilho peregrino, esse Caim, ele para num lugar aleatório, de repente ele tem um filho. Aí ele fala, vou colocar o nome da cidade de Enoque, que é o primeiro filho dele. Para a gente não confundir, aqui não é o Enoque que andou com Deus e Deus o tomou, não. É um Enoque filho de Caim. Esse outro Enoque é da linhagem de Sete, é outro filho de Adão. Mas o que acontece? Como ele não consegue agradar, como ele não consegue comungar com Deus, o que ele faz? Ele se muda. E ele cria todo um sistema. Preste atenção aqui para você, que talvez não tenha se observar esse detalhe bíblico. Caim é o primeiro a construir uma cidade. E sabe o que ele faz? Ele constrói uma cidade com o nome do filho dele, e essa cidade ela vai contando uma história. Ali é um lugar de errante, é um lugar de um homem que está fugindo de Deus. Então imagina que todo mundo vai descendendo desse homem e vivendo debaixo da influência desse homem. Imagina o primeiro sistema de cidade aonde você se fecha. Por quê? Esse homem está com medo de ser uma pessoa caçada. Por quê? Para ele, o fato dele ter matado um homem porque um homem adorou a Deus e agradou a Deus e ele não agradou, isso faria dele alguém que precisaria de ser vingado. Abel precisa ser vingado. Imagina você que alguém chega aqui dentro e fala assim, eu não gosto de crente, simplesmente me enche de tiro. O sentimento que ficaria em você ver um homem desse.
Você ia querer uma justiça, a humanidade pede isso, matou o homem de Deus, então precisa que ele também pague de alguma forma. Esse homem constrói uma cidade para se proteger, já que ele não pode lidar de forma positiva com o seu problema, já que ele não pode encarar os confrontos que vieram. E o que ele faz? Ele simplesmente se fecha, ele cria muros, ele cria um sistema de vida, e esse sistema vai contando, através de seus descendentes, o que devia de ter por detrás desses muros. Por quê? A rebelião, de fato, ela se aguçou, querido. Tem pessoa que consegue ver nesses nomes dos descendentes de Caim, Jesus. Eu não. Olha o significado. O Enoque é dedicado, instruído. Alguém que recebeu uma instrução e alguém que se aplicou uma instrução. Nós não sabemos o que foi, ou não sabemos por que colocou esse nome, mas colocou. Só que Enoque tem um filho. Perdão. Sim. Enoque tem um filho. Irade. Sabe qual é o nome, o significado desse nome? Sem esforçar, é o hebraico, é o significado do nome. Fugitivo. Estranhamente, o filho dedicado, que poderia ser alguma coisa até, um nome que aparenta um homem que lá na frente vai ser bem piedoso a Deus, parecia assim, talvez, quem sabe aí o Enoque começou a refletir. Só que as gerações dele ouviram a história dele. Você vai entender que ouviram. Aí Irade vai ter um filho. Jael. Significado? Ferido por Deus. Começou a observar que tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui? Aí, de repente, parece haver uma luz no fim do túnel, porque o próximo é aquele que é de Deus. Aí tu pensa assim, tá aí, talvez essa rebelião chegou ao fim. Obviamente que não, porque depois vem Lameque, que o significado do nome dele é poderoso. Aleatoriamente, a Bíblia para, será? Não. A Bíblia do nada para de falar os nomes dos descendentes que foram gerados. Enoque gerou Irade, Irade gerou... Deixa eu ler o nome de novo, que os dois são iguais. Meuzael e o outro é Matuzael. E depois Lameque. Eles param esse gerou, para contar a história de Lameque. Gênesis 4, 23. Olha, uns dos... Aqui eu não sei, tataraneto, bisnetos... Me perdi nessa linhagem aí, mas ele é um dos filhos de Caim. Ada e Zilá, verso 23. É isso? Isso, Ada e Zilá. Ouça o que eu digo. Olha o que ele vai falar às esposas deles. Vocês, mulheres de Lameque, escuta o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, a história de Deus com Caim. Eles ouviram a história, eles sabiam. Só que ele diz o seguinte, se eu sou mais perverso que o meu, sei lá o que, avô, ele vai virar e vai falar o seguinte, eu quero que eles saibam que se Caim é vingado 7 vezes, se o matar, que foi isso que Deus deu para ele, Lameque será vingado 70 vezes 7. Esse cara está falando, eu não estou nem aí. Meu avô era ruim, eu sou também. Matei mesmo. E se vir atrás de mim, que essa pessoa receba uma vingança 70 vezes 7. É uma desgraça o que aconteceu por trás desses muros, querido. E eu quero te mostrar que o fato de uma pessoa não ceder ao confronto é o que levou essa cidade a ser o que ela era e gerar o que ela gerou. Sabe por quê? O nosso amigo Caim, ele sofreu 2 momentos de confronto. Deus vem no ato da maldade dele e fala assim, peraí, por que você está com o rosto assim, semblante caído? Por que você está aí? Eu sei por quê, ele não espera a resposta, ele fala, se você fizer o que é bom, você vai ser aceito também. Você está com um problema com Abel, e eu sei o que está acontecendo aí dentro. O pecado está na tua porta, cabe a você segurá-lo, dominá-lo. Sabe o que acontece? Existem pessoas que pensam assim, se o pastor sentar com o fulano, ele convence o fulano. Querido, eu já passei 2 horas com uma pessoa que estava para fazer uma decisão super errada. O cara sentou comigo e falou assim, eu sei que está errado e eu vou fazer, pastor. E eu não marquei nada com o senhor porque eu quero mudança, eu quero fazer. O que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei, não, eu não trouxe você aqui para falar que está errado.
Está errado, você sabe que está errado. Nós sabemos que está errado. Você já disse, eu não quero mudar isso, eu quero fazer isso. Eu falei, mas eu trouxe você aqui para te mostrar como que o pecado, a consequência dele, aonde ele vai te levar e aonde você irá chegar. E mesmo depois de falar, você entende tudo isso? A pessoa falou assim, sim. E você vai tomar essa decisão? A pessoa, sim. Não pense você que um confronto, às vezes, é tudo que uma pessoa precisa, não. Porque nós estamos falando do próprio Deus. Lembra? O pai dele, o Adão, tinha sido expulso do jardim. Deus agora está comungando com a descendência do homem, com Abel e com Caim. Deus está frente a frente com Caim, relacionando com ele, falando, olha, tem alguma coisa passando dentro de você, você não pode dar vazão a isso, para agora, estagne esse processo, cancela isso que você está pensando, não ceda para isso. O Caim foi lá e simplesmente o próximo ato dele foi falar, vamos para o campo? E matou o seu irmão. No segundo momento, Deus não chega falando assassino, safado. Eu tive uma conversa com você e você fingiu modos. Quando saiu daqui, a primeira coisa que você fez, ele não chega, ele fala, Caim, é a mesma história lá do Éden, onde você está? Ele sabia onde Adão estava, ele sabia o que tinha acontecido, só que agora ele chega para Caim e fala assim, onde você está? Perdão, onde está o seu irmão? Ele sabia exatamente o que se passava, ele sabia exatamente o que aconteceu. Ele é confrontado na motivação de fazer o mal. E depois ele é confrontado na prática. E mesmo assim, ao invés dele pronunciar para Deus qualquer menção a arrependimento, você sabe o que ele faz? Nada. Deus, não vendo sinal nenhum de arrependimento naquele homem, ele simplesmente fala assim, então, cara, que a terra que bebeu o sangue do teu irmão, ela te faça um homem maldito sobre ela. Tu vai andar. Tua vida vai ser vagar. Eu não tenho solução para quem não tem arrependimento. Isso tudo, querido, nenhum texto bíblico ele está desplugado das realidades de graça, arrependimento, reino de Deus. Está tudo aqui. Eu quero te mostrar através dessa questão de que esse homem, ele não teve nenhum tipo de demonstração de arrependimento. Simplesmente o que ele faz? Ele passa a fugir de Deus. A sua vida era, se ele me colocou para fora da tua presença porque não quis me aceitar. Primeiro ele queria ser aceito na justiça própria dele. Ele pegou alguma coisa, presta atenção, tinha noção de adoração, tinha conceito de adoração, não foi das primícias, não foi do melhor, foi do que ele achou que Deus tinha que receber. E de repente Deus fala, não é assim, deixa eu te corrigir. E o cara não aceita que o culto dele seja corrigido. Aí o que ele faz? Ele mata aquele comportamento, mata o Abel. Ele não estava matando o Abel. Você precisa entender isso. Ele estava matando a justiça. Alguém fez alguma coisa que não devia. Eu me lembro do dia em que uma pessoa chegou, abriu a porta de onde eu trabalhava assim, e rindo muito. Eu achei aquilo engraçado, comecei a rir também, sem saber o motivo, mas vamos rir, que é de graça. Eu fiz assim para a pessoa falou assim, eu não acredito. Aí eu falei, no quê? Gente, minha vida, agora que eu estou me ligando aqui, a minha vida sempre correu pelos corredores dos meus trabalhos. Agora que me caiu a ficha, de coração, conto essa história e me caiu agora. Era uma menina, uma mulher. Já tinha sua idade um pouco avançada, cristã, não encontrava alguém para casar. E ela virou e falou assim, eu não acredito no que eu acabo de ouvir. Eu falei assim, Aí ela, Jefferson, é sério isso? Puxou a cadeira e sentou e falou assim, você vai casar sem ter dado um beijo na boca da tua esposa? Aí eu falei assim, é sério isso. Ela, você é um mentiroso. E começou a gargalhar. Eu falei assim, olha, eu decidi que o prazer será para o casamento. Eu decidi que eu não vou desfrutar dela antes de tê-la.
Porque enquanto nós não temos uma aliança, nós não temos direito ao corpo do outro. É simples assim. Esses são os princípios. Querido, se eu quisesse o que todo mundo está querendo, se eu buscasse o que todo mundo está buscando, se eu fizesse como todo mundo está fazendo, eu ia ter as mesmas colheitas. Eu pensei, vou fazer diferente. Eu não vou atiçar no meu corpo. Graças a Deus, sou muito saudável, irmão. Eu sirvo ao Deus de Abraão. Não te diz nada? Um velhinho que ainda fazia filho? Hã? Eu sou filho dos patriarcas. O Isaac perdeu a mãe, estava triste, de luto. Quando viu a Rebeca, botou ela dentro da cabana, diz a Bíblia que a cabana balançou e ele ficou consolado. Todo homem aqui sabe o que é isso. Não tem luto que nos deixe de luto. E eu não queria alimentar isso, era simples assim. Agora vamos falar uma coisa aqui. Como isso fere a tua história? Fere? Não deveria. Eu não te pedi nada. Eu não te falei que você deveria fazer diferente. Eu não te falei nada. Eu te agredi com isso. Não, mas talvez algumas pessoas se sentiram agredidas. Sabe qual é o teu problema? Exatamente os caminhos do Caim. Se eu não posso ser justo aos olhos de Deus, vamos matar o que fala sobre justiça. O Abel agride porque ele faz o que devia de ser feito. Não é porque ele seja melhor que Caim. Ele só faz o que deveria ser feito. Ele só entendeu o que se deveria fazer. O confronto já começa por aí. O cara está vendo algo sendo feito. Ele poderia imitar aquele caminho. Ele poderia ceder ao confronto de não querer o caminho, a intenção em praticar o mal. Ele poderia se arrepender. Deus deu a ele, depois da morte do seu irmão, um direito a um recomeço, e ele simplesmente, meu irmão, não está nem aí. O cara fala o seguinte: eu estou preocupado se vão me matar. Eu estou preocupado se eu vou me dar bem. Eu estou preocupado se eu sair daqui vão tirar minha vida. Ele não quer saber se ele vai sair dali. Ele fala, esse castigo é demais para mim. Qual é o castigo? De ser vingado. Na cabeça dele, Deus falou assim, não, cara, eu vou te mostrar que eu tenho graça para a tua vida. Eu não vou permitir que te matem. Porque eu não estou vindo me vingar de você. Você percebeu aqui? Deus não se vinga de ninguém, querido. Ele conduz ao arrependimento. Ei, tá doendo aí? Deus não está se vingando de você em nada. Eu quero que eu te informar isso, porque senão ele começaria quebrando as pernas do Caim. Ele simplesmente falou o seguinte, olha, eu não vou deixar que ninguém te vingue. E, aliás, eu aplico um castigo. Eu já deixo aqui uma sentença, que 7 vezes você seja julgado, vingado. Se alguém tirar a tua vida, que 7 vezes isso recaia. Que essa pessoa receba 7 vezes o que ela fizer contra você. Tenha graça, tenha amor. Deus falou, eu não quero que ninguém te mate, querido. Muito pelo contrário. Nós podemos enxergar o seguinte, na realidade eu queria que o seu coração fosse conduzido ao arrependimento. Você não entendeu o que você fez. Sabe o que acontece com a gente? Alguns de nós, em algum momento, você foi conduzido ao confronto. Eu tenho certeza disso. Porque senão não houve transformação nenhuma na sua vida. Ninguém que não sofreu esse confronto direto, esse embate, Deus nunca sentou com você, seja por meio de alguém, seja pela voz do Espírito Santo dentro de você, Ele nunca veio tratar de um assunto que você quer evitar. Querido, olha a desgraça, eu consegui transmitir para você que um homem pegou Deus, que estava num tempo de queda, onde Deus não estava próximo ao homem, mas Deus chegava para receber o culto deles. E de repente esse homem queria cultuar Deus, mas na hora que Deus falou com ele assim, não gostei do teu culto, eu não sei se eu consegui transferir para você que esse homem simplesmente falou o seguinte, eu vou matar quem conseguiu cultuar Deus. Porque eu não consegui cultuar Deus. Ele matou por isso. Aí de repente, ao invés dele falar, tá Deus, eu só queria estar perto de você. Poxa, eu queria o teu amor, a forma como o Senhor olhou para Abel e não olhou para mim, me chamou a atenção. Eu queria também o teu olhar. Eu poderia ter cantado Toque no Altar, lembra? Mas eu preciso... Podia. Aí ele só queria o olhar de Deus. Sobre ele a sua oferta. Ele não teve, ele teve o desprezo. Isso fez com que ele não falasse isso para Deus, ao invés disso, matasse o seu irmão, fosse além. E aí ele pega e constrói uma cidade para ficar longe de Deus. Você está percebendo que essa é uma capacidade que você tem?
Se você não aceitar o confronto e a justiça, você vai criar um sistema de vida onde Deus não caiba. Você vai construir um sistema de vida onde a história daquele ambiente, daquela circunstância, desse tempo da tua vida, vai ser ignorar qualquer voz que me confronte sobre Deus. Ignorar qualquer ambiente onde Deus possa de novo conversar sobre aquilo que eu não quero conversar. Querido, todas as vezes que você fala para Deus, agora eu estou querendo um relacionamento contigo. Ele vai falar, lembra aquele assunto que a gente estava sobre você querer matar o seu irmão? Entendeu? Ele vai voltar no teu assunto. Ele sempre vai voltar e vai falar assim, mas então, sobre aquilo que a gente conversava, lembra que você evitou? Você, mas Deus, eu vim aqui para ficar tudo bem, o Senhor quer falar de coisas que, o Senhor é rancoroso. Deus fala assim, não, eu não evito o confronto. Eu quero te transformar, então para que eu te transforme, você tem que ter consciência do buraco que você se encontra. Querido, é possível que você construa uma vida inteira com base no distanciamento. Você está entendendo isso? Dentro de igreja, o que mais se tem é fugitivos. Tem me dado medo. Eu tenho ficado com medo. Porque você encontra pastor andarilho. Cara que Deus tentou tratar e ele começa a contar. São pessoas que a própria sorte deles... Depois leia Judas, leia 2 de Pedro. Você vai entender que eles são queixosos da própria sorte. Eles sempre são pessoas que falam assim, para mim parece que a vida é mais difícil. Eles são sempre pessoas que parece que Deus decidiu desgraçar. Querido, cuidado com essa pessoa, que ela se considera o para-raio da ira de Deus. Ela não entendeu ainda que Deus agradou moer Jesus na cruz. Ela sempre tem uma história de sofredor pela humanidade. Ela sofreu por tudo, ela sofreu por todos, ela sofreu em todas as igrejas. É sempre uma ideia de Messias. Ela traz os restos das agonias de Cristo para limpar pecados. Parece que essa pessoa, ela é sempre uma pessoa que carrega desgraça. Com ela, é a única pessoa que Deus não ama, é a única pessoa que Deus não atende, é a única pessoa que Deus não tem chamado, não tem propósito, não fala com ela. É tudo assim. Querido, ele é um errante, ele construiu um sistema. Cuidado para você não entrar por esses muros. Toda hora tem um pastor. A vida dele é ser desonrado. E eu já fui desonrado? Algumas vezes, não poucas. Já falaram mentira? Algumas vezes. Quando fala a verdade, a gente tem do que se arrepender, mas quando mentem... Aqui é uma cidade de Enoque? Um sistema para a gente ficar longe daquele que nos pune com sua presença? Não. Aqui é um lugar de arrependimento, aqui é um lugar para pessoas arrependidas, aqui é um lugar para a gente falar o seguinte... Sim, Deus, eu estou com a intenção de matar o Abel. A gente não trata apenas coisas que a gente vai, executa, leva até o fim. A gente trata no pecado a intenção de fazer. O ruim é você ver o potencial que você tem. Ver a maldade com que a gente possui a capacidade de fazer. Essa é a verdadeira santidade. É quando você pega coisas que ninguém vai entrar, porque não existiram. É uma possibilidade, você está com aquilo no coração. Vou levar o Abel. Tudo, vamos ao campo, Abel. Flávio José fala uma coisa interessante sobre essa passagem. Que ele levou ao campo porque ele pensou, mato, escondo o corpo e ninguém vai ver. Toda pessoa com esse tipo de histórico acaba com esse histórico descoberto. Deixa eu te falar uma coisa. Não esconda, querido. Trate. Trate. Pega tudo que você está querendo, esse corpo morto que você quer esconder. O Moisés matou o egípcio, escondeu o corpo. No dia seguinte alguém falou, vai me matar igual você matou aquele cara e escondeu o corpo? O que ele fez? Fugiu. Toda hora tem alguém. Davi pegou, engravidou a Betseba, chamou os homens, um dos 30 homens que eram seus chegados. O que ele fez? Eu vou pegar e vou colocar ele no centro da batalha.
Ele vai lutar, ele vai guerrear por mim, ele é fiel, ele não quer ir para as casas, porque ele queria que o homem tivesse uma noite de prazer com sua esposa para enganar, falar, teu filho, que legal, hein? Parabéns, papai. O cara fala, eu não vou me deitar com a minha esposa tendo o exército guerreando. Aí o rei fala assim, eita, eu tenho que esconder isso de alguma forma. Toma essa carta aqui. Você é tão meu tua Poxa, tua fidelidade me constrange. Pega aqui e leva lá para o pessoal lá que está te liderando. Sabe o que na carta estava pedindo? Coloca ele na frente de batalha. Para ele morrer. Por quê? Acabou o problema. Ele casa com a viúva e resolve tudo, não é? Deus falou que aquilo que ele fez às escondidas, o filho dele faria para todo mundo ver. Querido, nunca, não tem um histórico de flertar com o pecado, abrir um buraco, jogar dentro e falar, ninguém vai ver isso aqui eu vou morrer, vou levar para o túmulo. Não leva. Você se torna um fugitivo. Você vai tentar evitar qualquer processo de confronto. Você vai evitar qualquer lugar que vá cavucar você. Você vai se tornar uma pessoa superficial, andarilha. Você não vai ter destino, porque você não tem tratamento. É isso que você não pode assumir para si. Deus não tratou Caim. Você entende isso? Deus falou, foge, meu filho, corre de mim. Vou te dar uma questão, vou te fazer um errante. E tem mais, eu vou lascar teu trabalho. Você não entendeu isso? Ele falou, tu vai se acabar. Lembra do pai dele? O pai dele ouviu assim, ó, do suor do teu rosto comerás, né? Você entende que isso não é bonito botar depois de um dia de trabalho. Assim como a mulher não bota depois do parto, com dores terás filho. O suor do rosto é Deus falando, eu vou lascar você, porque fiz você para trabalhar e eu vou te dar muita angústia no trabalho. Só que agora, o Caim pega e recebe a maldição da maldição. Está igual nós com o imposto no Brasil. É imposto do imposto. Comprou uma televisão, fiquei todo feliz. Falei, que delícia, Brasil. Viu? Voltamos a comprar. Daqui a pouco, André, pulando um monte de imposto assim aí. IOF. Falei, que delícia, falaram que não ia ter, ó. Só que aí se tu parcelou com juros, tu já paga juros. Isso aí, meu irmão. Sincronizamos. Tá ótimo, vou beber fresquinho, obrigado. É para recobrar o juízo, senão a gente começa a falar. Não sei porque que eu falei televisão. A maldição do Caim. Aí sabe o que ele ganhou? O pai dele suaria para fazer a terra gerar. E ele? Suaria, a terra não daria força. Deus falou o seguinte, eu vou secar tudo que tu fizer. Querido, por favor, não seja mais justo que Deus. Começa a sair de perto de gente seca. Lembra do terra seca? Os pentecostais estão certos, gente. Tem um monte de terra seca por aí. Querido, começou a contar uma história triste. Deus é um injusto comigo. Eu já dou um passo para trás e falei, desse veneno eu não vou beber, Caim. Tu matou Abel, cara. Conta onde esse corpo está de uma vez. Vamos lá, meu filho. Vamos, traz à tona, mostra a morte. Vamos lá para o processo. Para com isso. Alguém tentou te confrontar. Meu irmão, presta atenção. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica conosco. Sim ou não? Como que você acha que a Bíblia vai dizer que ele nos convence do pecado? Ele é alguém que fica ali nos conduzindo aos fatos, ele fica ali elaborando, então, por favor. E detalhe, não é ao crente não. Deixa eu te ensinar que o teu amigo não é tão bonzinho que está lá no mundo e só falta Jesus para a vida dele. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O Espírito Santo não convence crente do pecado. Leia a Bíblia. Ele convence quem? Ao mundo. A você ele convence de quê? Toda a verdade. Ele quer que você entenda Jesus sobre tudo que Jesus é. Alguém que está sendo convencido do pecado não está do lado de dentro da obra, está do lado de fora. Ele ainda tem dúvida se ele está em pecado. Enquanto você não entende o caminho do arrependimento, Deus não começa o assunto com você.
Eu tenho tentado falar, gente, tem gente... Olha, nós somos uma geração que bebemos do romantismo. Aí você sabe o que acontece? A pessoa está assim, Deus não fala mais comigo. Deus não isso, Deus não aquilo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Enquanto você evitar, Deus vai ficar igual aquela vitrola arranhada ali, ó, no mesmo assunto, na mesma coisa. Deus, ele não vai parar de te perseguir. Porque hoje, diferente do Caim, ele não está deixando você andar para onde você quiser. Ele está tentando evitar a tua queda. Então, sim, o Espírito Santo está falando com essa pessoa que você julga ser tão bonzinha e ela está evitando essa voz. Não vai ter um que vai chegar na presença de Deus e vai falar assim, eu morri no pecado porque você foi um incompetente, Espírito Santo. Não vai ter ninguém aqui dentro que vai poder falar, eu não sabia que eu estava em pecado. Meu irmão, me poupe. Para os pecados nomeados, a gente já nem tem dúvida. Agora, tem muita coisa que o Espírito Santo está começando a apontar para você, falando, tá cabendo, mas isso aí não. E você? Quem não faz? Quem não faz? Aí você vai lá e começa a orar a Deus. Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero isso, mais aquilo. Eu queria tanto essa experiência que os crentes... E Deus está falando, então, vamos voltar naquele assunto que eu falei que você não deveria estar fazendo aquilo ali. Você fala, não é possível. Ô meu querido, enquanto você evitar o caminho da justiça, ele vai evitar se relacionar profundo com você. Ele só tem uma coisa para você. Uma coisa, presta atenção aqui, ó. Igreja do Senhor, corrija isso em nome de Jesus. O dia que viraram para Jesus e falaram assim, eu quero um sinal para eu crer em ti. Ele falou assim, nenhum outro. Vai ser igual de Jonas, eu vou entrar na terra, vou ficar lá 3 dias, depois vou ressurgir. É esse o sinal que eu tenho. Pediram outra vez, ele falou assim, vou pegar esse tempo, vou quebrar, em 3 dias eu vou ressurgir. Jesus só fala o seguinte, para quem não crê em mim, o único sinal que eu tenho para ele, minha morte e minha ressurreição. Se eles não entrarem por esse caminho, não vai ser pelo convencimento. Deus não vai ficar curando alguma coisa, fazendo algum sinal, porque isso não movimentou nem quando Cristo estava entre nós fisicamente. Jesus cura 10 leprosos. Lembra da historinha? Jesus fazia de modo público. As pessoas não eram convencidas, querido, desculpa. Você vai botar uma pessoa paralítica para andar. Você vai curar um cego de nascença. E a pessoa vai continuar na incredulidade dela, porque não tem a ver com coração. Quantas vezes Deus desceu para te confrontar? Você entendeu que o Caim era Deus? E ele não aceitou o arrependimento. Com isso ele se torna um exemplo de mau irmão, de um assassino. 1 João 3, 12, por não acatar o arrependimento, olha como é que ele é dito na palavra. 1 João 3, 12 diz, não sejamos como Caim, que era do maligno. Falaram de quem ele pertencia, que era o pai dele, o diabo. E matou seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão eram justas. Nós precisamos entender, querido, que até hoje, por favor, entenda isso no seu coração. Aquilo que você não aceita na pessoa, quando você não aceita um posicionamento de alguém, corrija o seu coração, sabe por quê? Você sabia que o que matou Jesus foi a inveja com que os sacerdotes olharam para ele? Eles queriam, eles estavam entendendo que aquela demonstração de poder de Jesus, aquela forma como ele curava, como ele representava Deus, como ele pregava, tudo aquilo ali estava chamando muita atenção. Marcos 15, 10 vai dizer que eles mataram Jesus por inveja. Pilatos olha e vê a inveja, falando assim, eles querem causar a morte. Perceba que isso vai vir sempre à tona no seu coração, essa ideia de que eu não quero mudar, então eu tenho que calar a boca de quem diz que eu tenho que mudar. Quem diz que eu preciso de arrependimento, eu tenho que silenciar. Jesus estava o tempo todo falando, arrependam-se, arrependam-se, vocês precisam de arrependimento, vocês são sepulcros caiados, vocês precisam de arrependimento, sacerdotes, escribas, fariseus. Aí o que eles falam? Cala a boca você. Você tem noção? Você já prestou atenção nos detalhes desse julgamento? Ele vai lá, faz um processo com Jesus, volta e fala, gente, eu não vi nada nele. Mata! Mata! Ele volta e fala assim, gente, surra ele aí, vamos liberar. Ó, eu vou fazer o seguinte, bateram nele. A gente pode trocar. O que vocês acham? A gente libera Jesus ou libera um assassino? Aquele assassino que fez aquela farra
o Barrabás. Eles, solta Barrabás! Ele, gente, por favor, e o Cristo? Assassina, mata, crucifica! Toda uma oportunidade de silenciar quem estava confrontando eles. Você percebeu qual é a tua capacidade? Você nunca fez isso? Querido, uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, com um grupo de pessoas. Uma pessoa virou e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem pecado? Sabe qual é essa tentativa? Pelo amor de Deus, isso aí está me confrontando, eu teria que mudar. Eu quero saber, você também peca? Ah, e o teu pastor vai dizer também que não é possível. Sempre que uma voz nos confrontar, nós iremos nos levantar contra ela, tentando silenciá-la. E terminaremos como esse homem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que pecado prescreve? Você pecou lá atrás. Quando no início do evangelho, no início do casamento, no início do namoro, você acha que prescreveu? Tem crente que acha. A Bíblia fala em Hebreus 6 sobre arrependimento de obras mortas. Só que nós seguimos como se não precisássemos de arrependimento. Cara, a geração que foi batizada por João Batista era melhor que nós. Sabe por quê? Porque quando eles estavam batizados, eles iam confessando seus pecados. Eles tinham lista do porquê eles estavam ali para se arrepender. Nós falamos, olha, eu não me arrependo de coisas não, porque tem coisas que assim, a gente não entende, mas tem coisa que Deus tem mistério. Tem gente que fala dentro de igreja que ele não está arrependido. Será que o pecado de Caim prescreveu? Porque nós não vimos em momento nenhum. Deus foi mal. O Senhor me desculpa. Eu estou te falando aqui, querido, que o teu pecado não prescreve, ele está aí. Se você não o tratou, ele não prescreveu. Mateus 23, 35, Jesus está falando sobre aquela geração perdida. E o que ele faz para os fariseus e os saduceus também, da sua época, esses religiosos? Ele diz, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Aí ele vai dizer assim, ó, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o altar entre o santuário e o altar. Meu irmão, presta atenção aqui. Na época que esse sacerdote foi morto por confrontar o rei, esse povo que não estava vivo, não. Nós estamos falando que Jesus falou isso. Essa geração estava viva quando Abel morreu? Não. Jesus está falando o seguinte, estou doido para a culpa do sangue de Abel cair sobre a cabeça de alguém. Vamos fazer o seguinte, vocês são uma geração que deveriam estar se arrependendo, porque quem está diante de vocês é a voz da verdade. Jesus falando para eles. Já que vocês não se arrependem, o sangue, toda essa injustiça dos sangues dos justos que foram derramados, vão cair sobre vocês. Até porque eles matariam o maior sangue justo, né? Agora olhe comigo Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, o qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele faz o quê? Ele fala. Ele está falando que a justiça do Abel ainda clama quando morto. Grava isso aí e vamos entender algo. Gênesis 4:10, o texto que nós lemos, Deus ele fala isso aqui, ó. O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a terra a mim. Ele está falando, o sangue que você derramou está falando comigo, está me pedindo alguma coisa, está clamando. Preste atenção nisso. Agora, olhe comigo Hebreus 12, verso 23 e 24. Nós lemos o 11, agora vamos ler o 12. Como assim que a voz do Abel ainda fala? Meu irmão, o pecado não prescreveu. Olha isso aí. 23, a igreja, está falando que quando nós vamos a Deus, ao reino de Deus, nós nos deparamos com isso aí, ó. A igreja dos primogênitos arrolados no céu, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
e a Jesus. Quem é Jesus? O mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de... Em outra versão, para ficar mais claro para você, fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Em outra versão para você, a morte de Jesus não foi como a de Abel, um assassinato que clama por vingança. Em vez disso, se tornou uma proclamação de graça. Preste atenção. O sangue derramado de Abel ficava pedindo a Deus vingança. Talvez você não limpou teu sangue, teus atos, aquilo que você praticou. Está pensando que isso prescreveu. Só que isso só grita pedindo por justiça. O único ato que cobre as nossas injustiças praticadas é o sangue de Jesus. Olha o que o texto está falando. O sangue de Abel ainda gritava, até que Jesus veio para cobrir isso. Caim já é morto há muito tempo. E Jesus está falando, eu estou doido para jogar a culpa do sangue de Caim em alguém. Alguém tem que vir, alguém tem que sofrer as consequências dessa injustiça. Jesus falou sobre a cabeça de vocês, porque vocês são idênticos a Caim, vocês vão me matar daqui a alguns dias. Esse é o assunto de Jesus com aquela religiosidade toda. Meu irmão, presta atenção. Se o confronto hoje por você não for acolhido, se você não quiser bater um papo com Deus onde o ponto seja confrontação, se você não quiser ir a Deus para dizer, pequei, e os meus pecados têm nome, Senhor, têm lista, é isso aqui que eu tenho que trazer à tona, eu não vou ficar pagando de justo. Deus, Ele não tem assunto com você. Ele vai aceitar que você more na terra da sua peregrinação. Ele vai aceitar que você fuja da presença dEle. Ele vai aceitar que você viva evitando esse lugar de confronto. Ele vai aceitar. E o pior, Ele vai respeitar, porque Ele respeitou o Caim. Que não, ele não estava com um pastor numa salinha pastoral. O Caim estava face a face com Deus, conversando. E sim, o Caim foi capaz de falar, estou nem aí porque eu fiz. Você me avisou que era o pecado. E eu fiz. Acaso é eu que tenho que guardar meu irmão? Falando, só eu. Ninguém me colocou nesse lugar de guarda. Eu tenho que dar conta dele? É interessante como o Flávio José falou desse texto. Falando que Deus foi algumas vezes. Isso é viagem do homem, tá? Isso não tem nada de Bíblia. Mas é interessante a gente pensar, será que isso foi assim tão rapidinho? Não sabemos. Cara, mas houve um contato de Deus. E é Deus. É um contato suficiente, Kátia. Vou te falar uma coisa aqui. Por quanto tempo você vai ficar evitando confronto? Você vai ficar entrando de lugares onde te leva para um lugar onde você não quer. É desconfortável, querido. É horrível ser confrontado. Mas é uma das coisas mais graciosas da vida. Porque tem que ter muito amor para dizer para alguém, eu te perco, mas a partir de agora nós vamos ter uma conversa séria. Aprendi com Deus que não dá para ganhar todas, né? Porque você não sabe o que é o coração de alguém, até que você diga para ele, você está errado. Você não sabe o que vai acontecer. Uma ruptura é um antes e depois. O confronto ele é um antes e depois. Imagina uma coisa aqui. Você quer tratar alguém. Uma mulher saiu correndo atrás de Jesus falando assim, me ajuda, me ajuda. Ele virou e falou assim, desculpa, não dá para pegar pão de filho e jogar para cachorro. Imagina você, meu irmão, com essa mente de cliente que nós temos, consumidores de igreja, que quer ter uma experiência, não quer ter um culto, ele quer ter uma experiência de ser servido. Imagina que alguém vira e fala assim, sua cadela, porque foi isso que Jesus falou para ela. A mulher não estava nem aí para o confronto. Ela falou, beleza, mas eu sei que cachorro come das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala, vem cá, vamos conversar. Por essa ele não esperava. Querido, por muito menos pessoas não iriam em direção a Jesus. Por alguns momentos na Bíblia é possível ver Jesus confrontando pessoas e o confronto sendo bem acolhido. Imagina, presta atenção nisso aqui.
Entramos na casa do Zaqueu. Ele fala o seguinte: roubei-a. Eu tirei de gente. Cara, eu vou ressarcir tudo. Jesus entra numa casa de um outro. Chamar de leproso. Que era para ser evitado. Lepra naquela época tinha que ser um caso de isolamento. O cara não está nem aí para quem está diante dele, querido. Quando ele vê uma atitude de uma mulher pecadora tocando em Jesus, fala assim: eu sabia que esse homem não é nada de nada. É um homem de Araque. O cara pediu para ter um tempo com Jesus. A presença de Jesus não confronta aquele cara. Uma mulher vem, chora, lava com lágrimas os pés de Jesus. Jesus só faz uma pergunta, fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entrei na tua casa. O mínimo de educação naquela época era prover água para lavar o pé, porque as terras de barro, você já andou, não andou, não? É difícil, né, manter a compostura dos pezinhos, né? Imagina dias andando. Aí ele falou assim: era o mínimo que você poderia ter me feito aqui, é lavar meu pé, cara. Mas beleza. Essa mulher está lavando com a lágrima. Eu não recebi um beijo seu, que é um acolhimento de um hóspede. Essa mulher está beijando o meu pé. O mesmo que está suja, está beijando. Aí ele faz uma pergunta. Se alguém deve 50 e o outro deve 100, e ambos foram perdoados, quem mais ama? Ele fala: quem mais é perdoado? Aí tu pensa assim, criou-se uma doutrina com base nisso. É por isso que eu não amo mais Jesus, porque eu vivi minha vida inteira na igreja. Não tem a ver com isso, querido. A compreensão daquela mulher era: eu não podia nem estar aqui de pé, nem cogito. O único lugar que eu poderia estar é me humilhando aos pés dele, beijando e lavando com as minhas lágrimas, demonstrando que eu estou sentindo que eu não presto, porque é isso que ela era. Todo mundo sabia que ela era. E ela falou: tá tudo bem, tá todo mundo aqui ciente de que eu não presto e eu também estou ciente que eu não presto. Jesus falou, ela entendeu o quanto que ela é amada. Agora, você sabe o que estava acontecendo com Jesus? Jesus está falando o seguinte: você não presta tanto quanto ela. Só que quem aceita a condição aqui? Você não aceita a sua. Mantenha a compostura. A minha presença não te afeta. Querido, enquanto que você ficar aí, fingindo compostura, fingindo santidade, fingindo justiça, fingindo igreja, Deus só tem um assunto com você: cadê o cadáver? Eu quero saber do morto. Só que ele chega bonito, né? Teu irmão Abel. Ele podia estar falando assim: tem algo fedendo. Ele podia estar falando assim: estou ouvindo grito, que era para eu acabar com a tua raça. Você matou um justo. Depois de eu te dizer: não faça. Meu irmão, não, nenhum moral vai frear você nas tuas esquisitices. Escuta o que eu estou te falando. O pecado vai começar bonito, querido. Às vezes até gospel. Ou você confrontando a religiosidade da igreja. Olha o que eu vou te falar. Tu vai terminar lascado. Porque tu começa confrontando a religiosidade dos religiosos. E tu vai terminar escravo do teu pecado. Porque tem muitos agora que estão vivendo para isso, para confrontar nós. Achando que nós somos os fariseus. Eles estão totalmente malucos, pirados, bateram a cabeça. Estão servindo a Genésio. Tu acha mesmo que tu vai confrontar a igreja de Jesus e todos os santos? Teu pecado vai continuar gritando, querido. E enquanto o sangue de Jesus não te lavar deles e a graça de Jesus não te tirar deles, você vai continuar com uma gritaria tremenda diante de Deus. E Deus só está ouvindo o zuneira das tuas ações. Está na hora de você parar de fugir do confronto. Desfazer todas essas muralhas, toda essa ideia, tudo isso. Fala: gente, vem cá. Sabe por quê? Você já prestou atenção que um dia Pedro vira e fala assim: se pecarem contra mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mestre. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, o que eu faço? Eu perdoo? O que eu faço se alguém pecar contra mim? Jesus vira e fala assim: não. Perdoa 70 vezes 7.
Ele pega a frasezinha do Lameque para dizer o seguinte: no meu reino é mais profunda a coisa. Aqui não tem vingança. A gente não se vingou de Caim. Olha o que Jesus está falando. Aqui a gente perdoa 70 vezes 7. Aqui é um ambiente do confronto, mas é um ambiente que ampara. Se alguém pecou contra nós e vier, perdoa. Cara, tu tem noção que é o reino da misericórdia? Mateus 18, 21, vamos ler juntos, para a gente fechar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele sugere, né? Até 7 vezes? Jesus respondeu o quê? Não, digo a você que perdoe até 7 vezes. Não diga a você que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A mesma frase do Lameque. Nós estamos diante de um reino de misericórdia, querido. Para arrependidos, tem 70 vezes 7 de oportunidade para ele. Para sem vergonha fugitivo? Nenhuma. Deus te deixa vagar. Não confunda a misericórdia com parcialidade. Deus não está sendo parcial com você. Deus está te tolerando para te levar ao arrependimento. Uma hora a paciência vai acabar. Uma hora você não terá segunda vez. Uma hora você não terá uma segunda voz. Termino com Romanos 2. Romanos 2. Versos 2 e 4. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra todos os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade? Ó, como Deus é bom! Da tolerância. Deus é tolerante. Da paciência de Deus é paciente. Só que olha o que ele fala, você está desprezando isso tudo. Por quê? Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Deus está falando o seguinte com você: eu só tenho um assunto contigo. E dos teus pecados, o que você faz? Não, mas aí eu estou precisando de uma vaga de emprego. Não, peraí. Estão errando com você, pera. Aquele defunto que você enterrou. Mas aí eu estou precisando que a minha família se restaure. Cara, eu não quero falar disso com você. Eu não te devo nada, eu não tenho que te abençoar com nada. Mentira para você. Eu não tenho nada para você. Só tenho uma coisa: te conduzir ao arrependimento. Você percebeu que se você não está arrependido, significa que Deus é incompetente? Ou chamamos Deus de incompetente, porque Deus não está sabendo fazer o trabalho dele? Ou a gente pode dizer que ele já tentou várias vezes com você e você tem ignorado a bondade, a tolerância e a paciência dele? Porque toda paciência tem fim. Mas você pode sair por aí, meu irmão. Tem outras vozes. O gospel hoje, a igreja de Jesus hoje, ela se tornou cidades de Enoque. Tá lindo, Wagner? No final eles dizem até que eles são de Deus. Lembra do Matusael? No final eles falam assim, aqui é tudo de Deus. É o novo Deus. Aquele Deus lá, ele é intolerante. Ele só aceita daquela forminha do Abel. Sabe? Todo mundo tem que ser bonitinho igual Abel. Aí eles fazem desse discurso. Aqui não, é pra gente de verdade. Aí o Caim fala, era tudo que eu estava procurando. Você levou lá e não foi aceito isso? Não. Tu levou oferta, tu tirou do teu suor e ele não quis te ouvir? Que Deus é esse? Fala que tu não ia comprar essa ideia. Pô, quer dizer que tu era assim, assado lá, dizimava, cara. E aí eles falaram que tu tinha que se consertar. Foi. Aqui não. Aqui Deus reconhece o teu esforço. Tu fez tão bonitinho quando tu trouxe tuas frutas. Aqui Deus aceita suas frutas. Olha como é que é bonito. A aceitação.
Querido, um ambiente de aceitação é um ambiente que se torna uma lixeira. Nós precisamos entender isso, é confronto. Eu já tive muito assunto duro comigo, com Deus, com outra pessoa comigo. Eu brinquei que eu risquei da minha lista. Só vou ter um amigo psicólogo, que possa ser psicólogo comigo. Não tem. Nenhum outro amigo tem direito a ser psicólogo comigo do que o Rogério. Uma vez eu estou lá e totalmente livre, leve e solto, falando de mim. Daqui a pouco ele, mas esse é seu problema, você é assim. Ei, quem pediu a análise? Quem pediu? Quem pediu? Que nada, irmão. Falei, peraí. Por que meu amigo me viu assim? Cara, é uma bênção ser confrontado. É uma bênção. Significa que alguém está mais aí para a tua alma do que para a tua aprovação. Você já percebeu? Você sabe o que mais eu ouço durante esse tempo todo de ministério? Pastor, o senhor não acha que as pessoas que vão vir na igreja não vão querer voltar? Sem piada. Assim, eu entendo que o senhor tem que pregar isso, mas não tem que falar com mais amor? Mas quando foi que eu peguei um arrependido e falei, seu sem vergonha, safado, quer dizer que tu fez isso, seu pilantra criminoso? Nunca fiz isso com ninguém. Querido, quem é um filho na fé aqui que pode dizer que já confessou um pecado para nós e eu te tratei com amor? Tá aí, ó. Né, Cadu? Cadu levantou os pés. Por que ele tá leve? Por que você tá rindo? A gente está falando de um dia vocês confessaram pecado para mim. Então, por favor, querido, o histórico fala. Por que eles estão leves rindo? Quem em sã consciência? Não estamos falando que, o Cadu falou grosso comigo. Né? Pecados, vida. Coisa que eu já fiz também, sentar com alguém, olhar para alguém e falar assim, olha, eu quero falar para você o que eu já fiz. Eu me odeio por isso. Carrego culpa, me sinto sujo. O que eu fiz foi isso. E você pensar assim, misericórdia. Mudou, meu amor? Só aumentou, né? Nunca peguei um arrependido e chutei. Nunca, porque eu já fui um arrependido, eu sou um arrependido. Agora, safado, sem vergonha, tem paciência não. Pessoa que chuta igreja, chuta pastor, todo mundo é problema. O pai dele é problema, o pastor dele é problema, todos os pastores são problema. A igreja de Jesus no Brasil, ele é um mandarim mesmo, porque ele sabe de todas as igrejas de Jesus no Brasil. A pergunta que eu faço para você é, quando é que você vai desmontar a tua cidade fugitiva e vai começar a pensar que tu criou um sistema para se autoproteger e vai começar a pular no colo de Deus e falar, Deus, eu vim aqui, aquela conversa que eu evitei, a verdade é, matei mesmo, sabia o que estava fazendo, ninguém me induziu a isso, perdão. Cara, é só isso. Você consegue se olhar no espelho, querido, contando essas mentiras, essas lorotas, de que está todo mundo perdido, só você que está achado? Então monte uma igreja, faça um favor para nós. É isso que muitos estão fazendo. Entendi como é que se formam as cidades. Ninguém tinha tido a ideia. Todo mundo vivia em harmonia, querido, unido, mesmo depois da queda. Alguém fala assim, vou fugir de Deus, vou montar uma cidade para mim. Você percebeu? É sempre o seguinte, se eu não mudo, eu adequo o ambiente a mim. Você acha que não se paga preço para pregar a verdade, não? Eu não posso adequar vocês a nós. Eu não posso ser fiel nem a mim mesmo. Às vezes eu me desço a marreta aqui e eu penso... De coração, pode parecer a maior maluquice agora que você vai ouvir. Eu me escuto. Eu tô falando sério, eu boto eu lá para ouvir e eu fico assim, ó. Cara, que pregador de Deus, de Deus. Eu tava ouvindo o que construí, eu tava assim, ó. Não é piada, gente. A verdade, é eu que inventei essa verdade de hoje aqui? Eu só falei do que tá aqui, não é? Eu sempre falo isso o tempo todo pra vocês. Eu não tô me bajulando, não. Eu tô dizendo o seguinte, se vocês entendessem o que eu faço aqui, eu estaria desempregado. Eu abro a Bíblia, falo dela pra vocês. Eu só falei o que está aqui, gente. Vocês também poderiam ter visto. Ou vocês não viram o que estava aqui. Eu inventei, citei o hebraico, o grego, fiz uma manobra toda para parecer que estava aqui. Não, estava aqui, não estava?
Ouviu tudo que estava aqui? Ele não foi para uma cidade peregrina chamada Nod? Nod era uma cidade de forasteiros, de gente que fugia. Você está ouvindo isso? O primeiro filho de Enoque, Irade, fugitivo. Eu não inventei isso não, gente, nem tema. Para não dizer que eu não mexi no tema, hoje eu mandei para ele. Fuga. Aí eu tentei editar, meu WhatsApp tirou a edição, não sei por quê. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu edito isso aqui? Aí eu comecei, maior problema. Aí eu apaguei e mandei a mesma mensagem para ele. Falei, meu Deus, o inimigo está querendo me envergonhar, me chamar de velho. Falei, gente, eu cheguei nessa fase que eu acho que a tecnologia está se movendo sozinha. Aí eu falei, mandei um áudio para ele, falei, olha, tá tudo errado aí, cara, é fugitivos. Não sei o que está acontecendo aqui não, estou sendo atacado. Alexa, solta, Alexa. A pastora acha que a Alexa vai dominar o mundo. Eu quero ter uma Alexa, ela não quer, gente. Eu vou na casa de um amigo e falo, Alexa, oh meu Deus, qual o clima, Alexa? Não muda nada na minha vida, mas a Alexa fala com a gente, é muito maneiro. Canta uma música, Alexa, conta uma piada. Ela conta aquelas piadas do psh. Pô, é muito maneiro isso, cara. A gente vai ficar doido, gente. A gente quer falar com a tecnologia, a gente quer comprar a tecnologia para conversar com ela. Gente, nós estamos ficando malucos. Vai parar a fuga? Vamos orar? Você pode colocar sua vida diante de Deus? Fala para Deus, Deus, hoje eu paro de correr, Senhor. Por favor, meu irmão, é cansativo, eu sei. Fugir é ruim. Todo dia uma mentira nova, todo dia uma história que você conta para si. E olha como o seu cérebro se empenha para acreditar nas mentiras que você conta. Você tem que ser muito bom e repetitivo. Mas já está cansativo, nem você está se aguentando mais. Nem você está acreditando mais em você. Por isso que às vezes as nossas palavras, nossos compromissos que firmamos não valem nada. Fugimos o tempo todo, mentimos o tempo todo. Oh Deus, acha, Senhor, encontra, Pai. Que haja dor no coração, Deus. Que haja peso. Senhor, que haja peso, meu Deus. Chega de leveza, Pai, que nos tem alienado no mundo de pecados. O estado dessas pessoas tem se tornado pior, Deus, pelas mentiras. Ajuda, Pai. Encontra fugitivos nessa noite, Deus. Aonde essa palavra for, ó Deus, aonde ela encontrar corações, aonde o Senhor encontrar pessoas, por favor, vá até elas e mostre, Deus, o quanto que o Senhor é amoroso e o teu confronto é por amor, o teu confronto é por mostrar que sim, o Senhor vê, que sim, o Senhor percebe os nossos pecados. Mas ajuda a perceber, Senhor, que o Senhor não está aqui para nos condenar, Pai. Eu oro, Deus, para que nesse lugar o arrependido encontre leveza, Deus. O arrependido encontre um movimento de amor em relação ao Senhor. Que haja, Deus, total, Pai, nesse momento uma compreensão total de que o Senhor está indo em direção àquele que se arrepende, aquele que, sim, vai fazer algo com essa palavra e que essa pessoa encontre um Deus amoroso em festa, porque enfim o Senhor viu o arrependimento no coração e sim, aí sim começam os outros assuntos. Pai, encontra aquele que foge. Encontra aquele que foge, encontra aquele que criou um sistema rebelde, um sistema arredio ao Senhor, um sistema protetivo, um sistema, ó Deus, que o Senhor não consegue entrar, que o Senhor não consegue convencer, que o Senhor não consegue estar ali. Encontra, Pai. Que o Senhor te encontre agora, que o Senhor te confronte agora. Que o Senhor te mostre o amor dEle, te mostre que na presença dEle, sim, há um lugar para você. Como ele disse a Israel, venham, que ainda que os seus pecados sejam totalmente manchas diante de mim, eu os tornarei alvos mais que a neve. Mas o Senhor chamou Israel para discutir o pecado. Não existe outro assunto entre você e Deus, até que você fale com Ele sobre o teu arrependimento. Que o Senhor te convença e te guie, em nome de Jesus. Que assim seja, no convencimento do Espírito Santo, você seja conduzido ao arrependimento em nome de Jesus. Amém. Amém.